Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Eu gosto sempre de falar, você que está nos visitando pela primeira vez, nós estamos há alguns domingos, nos debruçando nas parábolas de Jesus. Temos aprendido muito com as histórias que o Senhor contou e nessa noite não vai ser diferente. O tema da mensagem hoje, coloca para nós aqui, é a tolice de viver para si. Hoje nós vamos nos debruçar na parábola do rico insensato. Nós temos um homem muito inteligente que ele transformou, ele colocou a tecnologia de cabeça para baixo. E esse homem é chamado, o nome dele é Steve Jobs. Em um dos discursos em uma faculdade, encerrando um curso, ele trouxe uma frase que ficou muito marcante, que ele diz o seguinte: lembrar que vou morrer em breve é a ferramenta mais importante que encontrei para me ajudar a tomar as grandes decisões da vida. Olha o que ele disse, irmão, se atente de novo, olha, lembrar que vou morrer em breve é a ferramenta mais importante que eu encontrei para me ajudar a tomar as grandes decisões da vida. Irmãos, se até homens que o mundo considera, nosso Deus, a garganta deu uma travada, mas Deus é bom. Se até homens, irmãos, que o mundo considera bem-sucedidos, entendiam e caminhavam com a brevidade da vida diante dos seus olhos, quanto mais nós que conhecemos a verdade eterna devemos continuar, devemos tê-la diante de nós. Homens que vieram e marcaram a sua geração, marcaram o seu tempo, transformaram. Que é isso, Bruninho? Isso não é veneno não, né? Matou o pastor na hora do culto. Que isso, Bruninho? Olha eu com a boca aberta para todo mundo. Corta isso aí, hein? Ô Jesus. Eu estava sério até agora, irmão. Irmão, ó, aliviou. Agora com hálito cheiroso, agora gostoso. Irmão, irmão. Empreste-se no final do culto. Levar para casa. Mentira, gente, vocês estão demais. Vamos voltar. Volta aqui. Oh, Jesus, misericórdia. Irmão, esses homens que não tinham a verdade eterna de Deus diante de si, eles caminhavam com a brevidade da vida diante dos seus olhos, e isso os fazia ter sabedoria para tomar as decisões da vida. Quanto mais nós que conhecemos e cremos na verdade da eternidade. Porque para muitos andam, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, que se nós não cremos na ressurreição dos mortos, se não cremos na eternidade, vamos comer, vamos beber, porque amanhã morreremos. Nada mudou para nós, nada vai mudar. Mas para mim e para você que fomos encontrados por Cristo, e temos a certeza de uma eternidade com o Pai, e que será também um reflexo daquilo que fazemos aqui no hoje, isso deve mudar o nosso agora. Entender que somos finitos e não eternos nesse lugar que habitamos e nesse corpo, faz com que olhamos a nossa vida por um prisma diferente, ou deveria fazer. Porque caminhamos achando que temos a vida no controle das nossas mãos. E isso nos faz viver na tolice, como o irmão, o homem da parábola viveu, de viver a vida pensando só em si e para o agora, sem pesar as minhas decisões pela eternidade. Em Lucas 12, o capítulo no qual nós vamos ler hoje a história, temos
não somente uma crítica à riqueza, mas um alerta contra viver como se tudo dependesse dela. Não como uma riqueza sendo em si um pecado, mas em viver para ter a sonhada tranquilidade financeira, pensando em cada dia mais trazer a paz momentânea para si, é uma forma tola de viver, porque tiramos os nossos olhos, primeiro, de Deus, e segundo, esquecemos da eternidade. Debruçamos e gastamos a nossa energia naquilo que é passageiro, naquilo que se perde, naquilo no qual não tem peso na eternidade. E Jesus, nessa parábola, nos ensina aqui que a maior tolice não é ter bens, mas é confiar neles e depositar a sua vida para o tê-los, ao invés de ser rico para com Deus. Ao contrário da forma correta de caminhar, pesando a eternidade. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele vai trazer uma análise dele dizendo que os homens que mais transformaram o tempo presente foram homens que olhavam para a eternidade. Isso é uma verdade bíblica que precisamos viver, meus irmãos. Pedro vai dizer, entendendo que o fim do tempo e a volta de Cristo se aproxima, sejamos sóbrios e diligentes, criteriosos com aquilo que fazemos, com aquilo que ouvimos e debruçamos a nossa vida. Porque tem coisas na vida que não é pecado em si, mas vai tirar a sua energia de viver pelo que é eterno. E chegaremos no fim da nossa vida, assim como Paulo vai dizer em Coríntios, e quando a nossa obra for lançada ao fogo, a maioria dela se perderá, como coisas passageiras, palha, madeira. Mas ele ainda diz, seremos salvos, como pela graça refinado pelo ouro, porque a salvação não depende daquilo que fazemos, mas por aquilo que Cristo fez por nós, amém? Mas isso nos chama a uma vida sóbria, sábia e criteriosa para os dias de hoje. O crente que pensa na eternidade e entende que não é infinito e eterno, escolhe melhor as guerras e as batalhas que irão travar aqui. Quantas vezes esquecemos que existe uma eternidade e debruçamos a nossa vida em coisas que amanhã não faz diferença alguma, mas perdemos a amizade, destruímos a família, perdemos tempo, energia de debruçar e de servir algo para a eternidade, enquanto estamos gastando a nossa energia para ter uma satisfação agora. Jesus vai chamar esse que vive dessa forma de tolo e insensato. Sabe por quê? Esqueceu da eternidade e esqueceu da brevidade da vida. Nós temos tempo, amém, irmãos? Contado em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 12, a partir do verso 13. Se você não trouxe a sua Bíblia, meu irmão, acompanhe com a gente na projeção. Se você vai utilizar a sua Bíblia no telefone, algo, né? Por favor, coloque no modo avião, tire as notificações, para que o diabo não roube a semente que vai ser lançada no seu coração. Amém, meu irmão? Entenda, você não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, aleluia? Principalmente os homens, amém, irmão? Nós não conseguimos, mas a gente fica doido. Não é assim? Mas o Senhor vai nos dar a direção nessa noite. Lucas 12, do verso 13, nós vamos ler até o verso 21, que diz assim: Nesse ponto, o homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre,
diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhes respondeu: homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixam dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. O homem veio com uma questão para o Senhor Jesus que parecia um litígio sobre herança, mas Cristo ele foi além. O problema não está simplesmente aí. O problema está no coração que está depositando a cada dia o seu afeto na avareza e na vontade de possuir mais. E Jesus lhe conta uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então eu direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. A primeira coisa que eu queria olhar com você e comigo é que a ganância distorce a nossa visão da vida. A ganância, a avareza distorce a forma com que olhamos a vida. Notem que essa parábola, ela surge em uma necessidade de Cristo em ensinar a homens, irmãos, lutando sobre herança, sobre como repartir, como fazer, qual tempo entregar aquilo que me é devido. Parece até uma questão justa. Se o irmão está pedindo a alguém para que o outro irmão reparta, pode ser que o outro está fazendo o quê? Negando ao irmão algo que lhe é devido. Mas Cristo, ele percebe o coração por trás daquela pergunta e de situação que envolvia a ganância, a avareza de ambos. E aí nesse momento, ele traz uma verdade poderosa para mim e para você, porque a ganância, a avareza, ela vai distorcer a nossa visão da vida. Então Jesus destaca e chama a nossa atenção: entendam, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Podemos acrescentar dos seus títulos, dos cursos feitos, de quantidade de curso, pós, contra pós, mestrado, doutorado, quantidade de idioma falado, porque hoje nós vamos para a nossa sociedade, e isso é o que coloca o homem e a mulher bem-sucedida, e assim perdemos a nossa visão da vida, porque distorcemos, começamos a achar que somos alguém de importância quando possuímos, e começamos a desconsiderar aquele que nada possui. Porque a ganância, a avareza, o anseio, o desejo de ter mais, me impede de olhar a vida assim como ela é. E quantas vezes nos perdemos, irmão, por poucas coisas? Quantas vezes perdemos a nossa vida, porque nós queremos ser alguém nesse mundo? Irmão, você entende que essa frase, ela é um pecado na vida do cristão? Quando ele chega e diz: eu preciso ser alguém, e o que somos em Cristo? Cristo não basta, não importa, não satisfaz.
e perdemos a nossa noção, o nosso amor por aquilo que temos, o contentamento por aquilo que Cristo faz por nós e através de nós, porque estamos cada dia mais querendo possuir ainda mais. Stott vai dizer algo: o materialismo é uma forma de idolatria, pois coloca a criação acima do Criador. Aquela sensação de sempre ter mais. A ganância, meu irmão, minha irmã, ela reduz a vida a números e posses. Lembre-se que esse homem rico, ele poderia ter sido generoso. Irmão, o campo dele produziu em abundância. Mas em momento algum ele pensou como compartilhar, como multiplicar isso. Até encontrar na ganância o seu lugar de descanso. Eu vou aumentar para mim a forma de acumular mais. Quantas vezes somos assim? Entenda, meu irmão, o texto vai dizer para nós, a história que Jesus está contando, que ele teve o que, irmãos? Uma colheita extraordinária, foi uma bênção recebida. Mas ao invés de pensar como eu posso abençoar outros com isso, ele pensou apenas como eu posso acumular mais para mim mesmo. Quando Paulo vai falar sobre as ofertas em 2 Coríntios, que ele vai dizer: oferte, semeie, porque aquele que semeia, aquele que planta pouco, vai colher pouco, mas semeie, seja generoso, porque Cristo, Deus que nos dá a semente, Ele vai fazer transbordar a semente nas mãos daquele que é generoso, para quê? Que abunde. Glórias a Deus pelas boas obras que nós podemos fazer. Mas a vida que caminha pela ganância, pela avareza, ela não consegue pensar no outro e pensa que qualquer promoção, qualquer algo a mais que veio é para mim, é para o meu conforto, é para o meu crescimento. Enquanto isso, tem irmãos às vezes passando necessidade ao nosso lado. Irmãos, entenda que, mais uma vez eu falo, a ganância e a avareza não é, porque às vezes a gente coloca assim, né? Eu não sou, porque eu não quero ter uma mansão. Eu não quero ter aquela coisa. Isso que é avarento, irmão, a gente se perde por causa de um telefone celular. A gente se perde por uma televisão, a gente se perde por causa de um carro, de uma casa tão sonhada, casa própria, que eu preciso ter. Eu preciso conquistar a casa própria para me ser alguém, para chegar e falar: essa casa é minha. Eu não sabia que tinha que ter essa placa na porta, não. Não é aluguel não, hein? Você entende que a gente vai se perdendo por essas coisas? Você está com um teto que Deus preparou para você, isso é graça. Ao invés de você se alegar por isso, você fala o quê? Nossa, está vendo? Eu sou o único da família que mora em aluguel. E aí, irmão, você começa a parar de agradecer a Deus por aquilo que Ele colocou na sua vida. Irmão, quantas vezes, irmão, a gente mora de aluguel, você precisa de deixar aquele lugar e você não consegue achar algo que cabe no seu orçamento. É difícil, não é, irmão? Aí quando você encontra um lugar, entenda, não foi a sua procura, foi a graça de Deus te direcionando. Mas eu preciso mostrar, olha aqui, olha esse carro aqui, graças a Deus, olha aqui meu carro. Porque andar a pé, né, irmão? Que isso, irmão? Você entende que a gente vai se perdendo por poucas coisas? O meu sonho é trocar o carro. Aí troca o carro, irmão, sabe o que acontece? Passa um irmão com um carro melhor, irmão. Passa um irmão com um Fiat Uno zangado te cortando. Aí você fica assim, não acredito que eu comprei um carro com essa potência e tem um irmão com um Fiat Uno passando igual um trator do meu lado. Irmão, sabe por quê? É o seu coração que está depositado em coisas passageiras. Meu irmão, deixa eu te falar algo. Se você quer perder algo, idolatra essa coisa. Porque se você é amado por Deus e filho dele, Ele vai tirar da sua vida. Quer perder? Coloque acima de Deus. Coloque, irmão. Ele não está nem aí para você não. Sabe por quê? Ele se importa com a tua salvação e teu coração. Ele vai tirar da sua vida. Mas o problema, pastor, mas Deus é assim? Não, mas eu tenho certeza que Ele está te dando oportunidades para você reorganizar os seus sentidos, os seus sentimentos, e às vezes esse culto é mais um momento para isso.
A gente abandona a igreja, irmão, porque agora o meu sonho é ter o celular de não sei o quê. Eu abandono a igreja, eu paro de vir, porque agora eu quero ter não sei o quê. O meu sonho agora é trabalhar em tal lugar, é ir em tal restaurante. Você entende que a ganância e a avareza está em coisas que às vezes você acha que não é, irmão? E a gente se perde por isso. Tem coisa errada nisso, irmãos? É errado? Não é, irmãos. O problema é o amor a essas coisas. É uma maravilha viajar. Irmão, é uma bênção poder trocar de carro. É uma bênção também você poder ter a sua casa. Mas se você está debaixo de um teto, agradeça ao Senhor. E você não é menos que ninguém, nem se perca por isso. Sabe por quê? A vida não é baseada naquilo que possuímos. Tudo vai ficar, irmãos. Daqui a pouco você morre, os meninos vão estar aí, vai quebrar a sua casa toda. Você entendeu? Você morre para comprar o carro, a mulher vai sair, quebra e bate ele no primeiro dia. Arranha todo. Mulher não, gente, eu brinquei, falei errado, né? É nós mesmos. Aí você fica pegando aquilo, irmão. Você entende? Aí quantas vezes a casa não tem paz, gente? Sabe por quê? A casa tem que ser a casa de porcelana. A casa que parece que não vive ninguém lá dentro. Se tudo é orgulho, irmãos. É para sondar o nosso coração. Você entende que a avareza, a ganância, ela entra em coisas tão pequenas e vai tirando a gente. A gente se perde. A gente para de olhar para a vida da forma com que é correto. Irmãos, todas as vezes eu quero te pedir aqui, não vamos ser como esse homem. Todas as vezes que você receber uma bênção de Deus, quando você receber algo que você venha você percebe assim, olha a bênção que derramou sobre minha vida, irmãos, antes de você começar a fazer planos para si, pergunte para o Senhor, por que você está recebendo essa semente? Porque às vezes Ele está derramando essa semente na sua vida, porque Ele já tem um endereço certo, irmãos. Mas a nossa vontade de ter e possuir nos deixa cegos. E há uma pergunta para mim e para você: como temos medido a nossa vida? Pelo saldo da conta? Pelo carro que dirigimos? Ou pelo impacto que temos feito no reino de Deus e na vida das pessoas? Como temos sido a nossa vida? Irmão, carro, irmão, vai passar, celular, telefone, casa, faculdade, diploma, hein? Eu ia falar um trem aqui, mas não vou falar não. Irmão, muita gente se perdendo no meio do cristianismo, sabe por quê? Porque quer ter um diploma, quer ter uma carreira de sucesso. Mestres e doutores indo para o inferno. Porque amaram mais coisas passageiras. Eu sempre dou esse exemplo aqui de um irmão. Toda vez que eu falo disso aqui, ele não tem como, ele vem na minha mente. Que um dia esse irmão chega para mim, o pastor Iaeco, e a gente sentindo a falta dessa família na igreja. Nós chegamos perto dele e falamos assim: meu irmão, vocês está muito sumido da igreja. Vocês eram assíduos. EBD, vocês estavam, culto semanal, culto à noite, vocês estavam aqui. Ele falou assim, estava até hoje. Eu e o pastor Iaeco lá atrás, conversando com ele. Ele falou assim: pastor, eu vou trabalhar 2 anos. 2 anos. Estou com 2 empregos agora, igual o Júlio. Estou com 2 empregos agora. Irmãos, eu falando sério, eu tenho 2 empregos agora. Eu vou me lançar em hora extra, porque em 2 anos eu quero organizar minha vida financeira e ficar tranquilo. Depois disso, eu estarei dentro da igreja e ninguém me tira. Amém. Irmão, ele não está aqui porque ele não está na nova aliança. Ele não está aqui porque desviou, meu irmão. Se perdeu, nunca voltou. Sabe por quê? Paulo vai dizer a Timóteo que aquele que ama as riquezas e procura colocar nela a confiança, ele vai por caminhos de grandes pecados e más escolhas. Pastor, eu não posso crescer? Pode, irmão, só não viva por isso. Irmãos, sonhe, projete. Irmãos, o que ele fez não era pecado em si, o problema é que ele depositou naquele lugar a esperança e a tranquilidade da sua vida. Não viva dessa forma.
cresça, estude, mas Deus ainda precisa ser a prioridade da sua vida. Deus ainda precisa ser a prioridade na sua casa, na sua família. Ele ainda tem que ser o maior bem que você possui. Irmãos, que tristeza perder a eternidade por coisas passageiras. Perder Cristo por coisas que se perdem. Por trabalho. Irmãos, a gente lembra, né? Vai lembrar da grande crise de 2008, isso deve ser mais latente na cabeça do Denner, né, que trabalha, que é formado na parte econômica. Lívia também trabalha com isso. Em 2008, a crise econômica no mundo, grandes milionários fazendo o quê? Suicidando, porque um dia eram milionários e no outro dia eram pessoas comuns como eu e você. Nem tanto ainda, né? Mas se perderam. Famílias sendo destruídas, sabe por quê? Enquanto eles dormem, trabalhe. Acorde 5 e 6 para ouvir a live do coach para ganhar o primeiro milhão. Mas vem 9h30 PBD para você ver. Aonde tem os tesouros da vida eterna? Não vem não, mas 5 e 6 para ver o Kaiser falando asneira com a Bíblia, a pessoa levanta de madrugada, irmão, com a beleza. Você entende? Que a ganância deturpa a nossa forma de ver a vida. E o problema deturpa a nossa forma de ver Deus. Porque enquanto estava lá fora, irmão, beleza. O problema é quando deturpamos a mensagem para começar a falar que Deus é o provedor dessas coisas para nós. Crê em Deus e Ele vai te fazer comer do melhor dessa terra. Não vai, meu irmão. Da forma com que você pensa, não. O melhor de Deus, sabe o que é? Um pão nosso de cada dia. Aleluia, irmão. O melhor de Deus, sabe o que é? Roupa para vestir, nem que seja para você vir o mês todo com a mesma roupa, irmão. É o melhor de Deus. Amém, Gê? Misericórdia de Jesus. Nós não vamos fazer isso não, nós oferta na vida das irmãs. É ter um lugar para poder depositar a nossa cabeça ao dormir à noite. Isso é o melhor dessa terra. Colocamos em Deus esperança de respostas para a nossa ganância. E isso leva a gente para orar, Tiago. Tiago fala isso. A igreja não ora. Mas quando ora, o que leva ele para a oração é a ganância. Irmão, imagina Deus ouvindo a oração. Tiago vai falar, vocês não oram. E quando oram? Oram para buscar coisas para os seus próprios deleites. Irmãos, quem já teve um menino te abraçando, porque você sabia que ele ia, depois do abraço ia vir um pedido? Quem é? O pai e a mãe aí que já teve isso aí? O menino veio, o pai, dá um abraço. Você já olha para ele assim, ó. Ô menino. Lá em casa já hora fica. Você estava aqui, ó. Eu te conheço, menino. Você ficou 9 meses aqui, ó. Você não me engana, não. O pai, eu te amo, pai. Passa um tempinho o quê? O pai, sabe aquele negócio? Você acha que você pode comprar? Irmão, se não engana a gente, às vezes fere o nosso coração. Imagina a gente ajoelhando e mostrando para Deus como se fôssemos devotos. Mas o que está nos levando para a sala de oração é a avareza e a ganância, irmãos. Eu estou de joelhos, eu estou fazendo o meu devocional, mas o que está me colocando de joelhos é a minha avareza, é a minha ganância, porque deturpou a forma que eu vejo a vida e deturpou a forma que eu vejo Deus. Entenda, esse Deus que está te decepcionando é o Deus verdadeiro. E o que você está buscando é um Deus falso. Entenda isso. Ele sempre vai te frustrar. Ele não está aqui para isso. Ele está aqui porque Ele já entregou o melhor que Ele tinha em Jesus Cristo, para morrer no seu lugar naquela cruz. E o que vem além disso, irmãos, é graça sobre graça. A segunda coisa, a ilusão da autossuficiência. Meus celeiros, meus bens, a minha alma
Irmãos, ele fala como se tudo fosse dele, como se tivesse o controle até sobre a própria alma. Olha o que ele diz: agora coma, agora descanse, beba e aproveite a vida. Ele diz para si, como se ele comandasse isso. Essa é a ilusão da autossuficiência, que a ganância, a avareza e a forma deturpada de ver a vida nos faz viver. Pensar que temos controle sobre o nosso tempo. Irmãos, um cantor brasileiro, ele disse há muito tempos atrás: temos todo o tempo do mundo, e acreditamos nisso. Entenda, temos o tempo que temos, mas não sabemos. Por isso precisamos ser vigilantes. Entenda, o lugar melhor de caminhar é na total dependência de Deus. Não há coisa pior do que caminhar pensando ser eterno. Não tem uma forma pior de caminhar esquecendo que somos finitos, que nós não temos todo o tempo do mundo. Precisamos saber redimir o nosso tempo, ser criterioso com aquilo que ouvimos, as pessoas que seguimos, porque somos totalmente influenciáveis. Tudo que ouvimos molda a nossa forma de caminhar, meu irmão. Tudo que vemos. Você acha que você está livre disso? Você não está. Tudo que você coloca diante dos seus olhos vai te moldar, vai te fazer. Sabe por quê? O ser humano é assim. Ele é adaptado. Ele é adaptável. Quem assiste série aí, levanta a mão aí, irmão. Não vou te criticar não, estou com a mão levantada. Vou levantar. Eu sei, irmão, vou levantar. Quem assistiu como é que chama que é do banco lá? La Casa de Papel, levanta a mão aí que assistiu. Ó o Guilherme levantou a mão assim, ó. Você leu a Bíblia hoje, Guilherme? Levanta a mão, deixa eu ver. Você está pecando, irmão. O último que... O que aconteceu com o último que mentiu dentro da igreja, Denner? Morreu, Deus, Guilherme. Brincando, Senhor, faz isso com o Guilherme, não, Jesus. Nós amamos o Gui. Vou fazer uma camisa assim. Irmão, La Casa de Papel. Quem torceu para a polícia naquela série, irmão? Ninguém, irmão. Irmão, todo mundo torceu para os bandidos, irmão. Sabe por quê? Somos totalmente moldáveis. Aí sabe o que acontece? Sabe qual é o problema? Que a gente acha que a gente não é influenciado hoje pelos influenciadores, mas somos. Aprenda a remir o seu tempo. Eu não sei por que de uma hora para outra esse homem ficou feio. Não, mas ele sempre foi feio. O problema é que você começou a ver um cara muito bonito, irmão. Eu gostava de comer naquele lugar, era o melhor hambúrguer de sempre, mas agora já não presta. Por quê, irmão? Porque tem agora a melhor dica do Vale. É o hambúrguer lá não sei na onde. Estou te falando de coisas simples, irmãos, que tira o contentamento da sua vida. Aí a simplicidade da sua vida, que não era simplicidade, era normalidade daquilo que você é, meu irmão, se torna o quê? Insuficiente. Porque somos influenciáveis. Por isso precisamos aprender a remir o nosso tempo e entender, ser criteriosos com aquilo que vai falar à minha mente. Irmãos, lá em casa a gente começou a fazer um esquema assim, a gente parou até de ver filme de romance lá em casa, porque não existe filme de romance com romance mais não, irmão. É só a pessoa viaja com o marido que é meio grosso, aí encontra o amor da vida dela lá do passado. Você acaba o filme doido que a mulher dá um pé na bunda do cara e pega o amor da vida dela. Olha o que nós pensamos, irmão. Não é assim? Sabe por quê? Influenciado. Sabe? O filme te leva a pensar isso. E agora pensa numa vida que está nos dizendo todos os dias: você é o que você possui. No irmão, ano passado teve uma febre dos coach mirim, dos meninos de 11 anos. Eu não namoro com quem tem Android. Teve ano passado, né, Thaís? Eu não namoro quem tem Android, os meninos. Não, eu vou ensinar. Eu gosto de viver como rico, então eu ponho uma roupa boa, um perfume bom e sento num restaurante só de milionário para me pegar a energia do lugar.
A gente ri, mas sabe qual é o problema, G? O Gabriel vê esses meninos. O Gabriel tem quantos anos? 12? Aí tem um menino de 13 anos falando que ele não mais depende da mãe, que ele já paga tudo da casa, que ele não faz faculdade mais, porque na faculdade ele já não aprende mais nada. Aí você acha que os nossos filhos estão inertes a isso? Porque nós não estamos, irmão. A gente quer ler o livro, a gente não lê a Bíblia, mas como chegar do 1000 a 1 milhão, todo mundo já deve ter lido. E aí não entende porque o seu trabalho já não presta mais, a sua vida já não presta, a sua casa é ruim, o seu carro é ruim, seu marido é ruim, sua esposa é ruim, tudo que você vai é ruim, porque é aquilo que está diante dos seus olhos. Charles Spurgeon vai dizer para nós: o orgulho do homem rico consiste em dizer a minha alma, como se ele pudesse guardá-la tão seguramente quanto os seus grãos. Quantas vezes fazemos planos para 5, 10, 20 anos sem perguntar a Deus? Quantas vezes, irmãos, fazemos planos como se o amanhã tivesse garantido? Pastor, então a forma agora é não planejar? Não é isso que a palavra nos diz. Planeje, mas coloque segundo a vontade de Deus e não viva por isso, amém, irmão? Você pode chegar lá e fazer um plano, irmãos, profissional. Eu quero essa carreira, eu vou me dedicar assim, porque eu quero chegar daqui a 5 anos dessa forma. Deus, esse é o meu plano, mas a tua palavra diz que o amém vem do Senhor. E se eu não conquistar, mas ainda tiver o Senhor, falar igual a Alice, está tudo bem. Eu vou planejar minha vida daqui a 10 anos. Pode planejar, meu irmão. Escreve, anota, seja organizado. Honre a Deus na sua organização, mas não idolátria. Não se perca nisso, porque a autossuficiência é ilusória. Tiago vai dizer a mesma coisa, quando ele vai dizer sobre aquele que dizia o seguinte: olha, eu decidi, eu vou amanhã para tal lugar, vou ficar lá tal tempo, 1 ano, vou fazer negócios e vou ter lucro. E aí Tiago diz: há uma loucura, você não sabe que o amanhã não te pertence. Antes, Tiago vai dizer, deveríamos dizer e caminhar dessa forma: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Irmão, de verdade, coloca essa oração diante de toda a programação da tua vida, mas de coração aberto, e veja Deus direcionar os teus sentimentos. Deus, esse é o projeto para mim, mas se for da tua vontade, eu viverei. Se não for da tua vontade, amém, glória a Deus. Existe uma canção do Felipe Valente que ele fala: eu ergo as mãos para agradecer tudo aquilo que eu não recebi. Essa música é linda demais. Ergo as mãos para agradecer tudo aquilo que eu não recebi. Todas as vezes a gente acha que o não de Deus é uma prisão, uma injustiça. Não, meu irmão, Ele guardando o teu coração naquilo que importa. Terceira e última coisa: a verdadeira riqueza está em Deus. A pior coisa que poderíamos ouvir, pegando esse contexto, é um louco. Louco, você não vai passar dessa noite. Está dizendo para a tua alma, agora de muito trabalho e focar somente no aqui, descansa. Mas o seu lugar nessa noite é a morte. Não está no seu controle. O amanhã não te pertence. Deus o chama de louco, de tolo, não porque ele era rico, mas porque ele não era rico para com Deus e investiu tudo da sua vida naquilo que passa, que não permanece, e encontrou ali um lugar de descanso. Entenda, meu irmão, a maior herança que podemos ter é uma riqueza eterna em Deus, uma vida devota ao Senhor, uma vida apaixonada por Deus, uma vida que ora, que lê a Bíblia, que se entrega, que se doa pelo outro. Isso tem peso eterno. O resto, é passageiro. Se perde, se ganha hoje, se perde amanhã. Mas o que importa é permanecer com Cristo em cada estação da sua vida.
Um dia na bonança, ter Deus. Um dia no dia que estava mais difícil, é ter Deus, porque isso importa. E começar a ver as coisas acontecendo, e antes de dizer para a tua alma, coma, beba, aproveita da vida, descansa, dizer: Deus, como eu posso ser bênção na vida das pessoas com isso que o Senhor tem derramado sobre a minha vida? Como eu posso pegar das bênçãos que eu tenho recebido e derramar sobre o outro? Ser rico para com Deus é viver generosamente, é servir os outros, é investir naquilo que tem valor eterno, transformar a vida de pessoas, vidas transformadas, adoração, dedicação, comunhão com o Senhor. É isso que importa, porque a riqueza verdadeira, meu irmão, não é medida pelo que temos nas mãos, mas pelo que temos no coração e no céu, guardado por Deus. Há uma pergunta para mim e para você nessa noite: se Deus pedir a nossa alma nessa noite, estamos prontos? Seremos chamados de sensato ou tolos nessa noite? Ah, mas não vai acontecer comigo não, pastor, está repreendido em nome de Jesus. Não sei, irmão, eu posso morrer nessa noite. Hoje eu recebi uma mensagem de um irmão, falando assim: pastor, o áudio com a voz até preocupado, falando assim: pastor, tive um sonho horrível com o senhor, eu queria compartilhar. Eu sonhei que você tinha morrido num acidente gravíssimo hoje. E foi triste porque eu fiquei preso naquele sonho, e no sonho eu vi tudo, eu vi o velório, foi uma comoção, a igreja ficou destruída, a cidade toda preocupada, eu vi a Joara no velório, eu fiquei totalmente preocupado e mandou a mensagem. E eu falei com ele: ah, irmão, amém, irmão, tal. E ele ficou preocupado com ele também, assim: o problema é que eu que viajo muito, né, você... Ô Samuca, José. Aí o Samuca me mandou essa mensagem, então assim: Samuca, vamos orar em nome de Jesus, que seja Deus nos alertando para ter diligência, mas nós vamos orar, não sei o que, e depois quando eu acabei de mandar o áudio, eu fiquei assim: irmão. Aí eu falei que primeiro a gente acusa, né? Eu falei assim: você fica falando que você não quer ter eu aqui, ó. Falei que você fica falando, ó. Eu fico falando com ela, né? Se eu morrer, você arruma um cara gente boa. Cara macio, não. Aí eu já cheguei perto dela: você fica falando aí, ó, Deus pode me chamar essa noite. Aí eu perdendo, olha. Eu perdi minha noite. Irmãos, e aí quando eu acabei de conversar com o Samuel, aí veio isso para mim, irmãos. Aí eu tenho tudo programado para minha segunda-feira, Cléber, mas eu posso morrer essa noite. Irmão, eu corri hoje de manhã, eu cheguei com água, eu desmaiei, irmão. Literalmente. Tem uma dor na minha perna que eu nunca senti uma dor daquela forma, eu quase desmaiei, eu saí carregado no final da corrida hoje. Teve uma pessoa que uma vez foi correr com o meu nome lá em BH e teve uma parada cardíaca, o pessoal achou que eu tinha morrido. Diante de Deus, o pessoal me ligou: você está bem? Estou te respondendo, estou bem. Não, o cara, parada cardíaca, quase morreu. Não sou eu não, tem alguém correndo com o meu nome. Sabe por quê, irmão? A gente ri e a gente pensa que somos eternos. Eu queria que essa pergunta ecoasse no nosso coração nessa noite. Se o nosso tempo findar nessa noite, o que preparamos, irmãos? Nós debruçamos a nossa vida sobre o quê? Sobre coisas passageiras ou sobre aquilo que é eterno? Vamos ser chamados de sensato ou de tolo, louco? Mas, irmãos, como ainda não sabemos, vamos crer que Deus está nos dando a oportunidade de mudar a nossa vida. Se ao pensar nessa pergunta, o que toma conta do teu coração é medo, tem essa noite para transformar a sua forma de caminhar. Porque você não sabe o dia que o Senhor vai te chamar. E não sabemos o dia que o nosso Jesus vai voltar. Mas precisamos andar de forma sensata. Coloque-te de pé no seu lugar, por favor.